Olá, Meta Automotiva aqui, porque aqui você sempre, mas sempre sai na frente. Vamos lá, amigos reparadores, amigos amantes do automóveis e entusiastas do mundo automobilístico, vamos conversar mais um pouquinho aqui. Nós estamos fazendo uma playlistzinha aí para o canal de diagnóstico automotivo, que é uma demanda muito grande e é uma demanda atual para o profissional do futuro, do presente e aquele profissional do passado. Nós aqui se encaixamos nas três. Nós vimos coisas, nós fazemos coisas e vamos ainda ver muitas coisas no segmento. Desculpa aí o resfriado, tá horrível a garganta, mas vamos lá. O importante aqui é estarmos junto com os amigos aí do outro lado. Então, em cima do primeiro áudio-vídeo lá do diagnóstico automotivo, eu tive conversando com alguns amigos, recebendo mensagens de outros, que é o seguinte. Quando eu disse lá em algum momento que nós gastaríamos 70% a 90% hoje para diagnosticar um defeito, de repente 20% a no máximo 10% seria a troca e reposição de componentes, como eu disse aqui, troca e reposição de componentes, tá? Alguns colegas não é que questionaram, mas estamos trocando umas ideias e realmente eu tenho que ver o ponto de vista do amigo aí do outro lado e às vezes a interpretação, a língua portuguesa, ela confunde mais do que ajuda. Mas é o seguinte, quando eu falo que nós vamos ter que, entre aspas, gastar esse tempo com o diagnóstico para depois não sofrer lá na hora da troca do componente, na prática, a gente se refere a reparos que possam ser feitos nesse determinado tempo, tá, gente? Não que tudo venha a ser dessa maneira. Por exemplo, se eu diagnosticar que o motor está com a junta queimada, por exemplo, é óbvio que eu vou ter tempo de retífica, de desmontar e montar. Isso vai estar dentro do pacote, isso não tem como fugir. Uma quebra de suspensão, dificuldade de componentes e peças, com certeza nós vamos ter que levar um pouco mais de tempo para solucionar esse problema. A ideia do diagnóstico é exatamente o que eu disse lá no início. É que a gente, em cima de dados, informações, referências, plano de manutenção do veículo, a gente consiga diagnosticar o mais rápido possível o problema. Depois, para tratar esse problema, aí sim nós poderemos pedir mais tempo ou menos tempo, de acordo com a necessidade. É só para esclarecer mesmo, e foi até agradecer aqui os amigos que deram um toque, poxa, mas tem determinadas coisas que não dá para proceder dessa maneira. Então vamos lá, para a gente ficar entendido. A maioria dos carros hoje, veículos, saem com sensores, tá, de fábrica. O que esses sensores estão fazendo? Eles estão monitorando em tempo real. Desde velocidade, já é um antigo aí, né, o velocímetro, através de cabo, agora sensores, travamentos de porta, temperatura e pressão interna do motor, a pressão de óleo, mas também a variação do fluxo de óleo através da própria pressão, visualmente um painel, o líquido de arrefecimento, sistema de ABS, suspensão ativa. Então hoje a gente tem vários sensores informando em tempo real o funcionamento dos componentes. É aí que o diagnóstico automotivo irá atuar diretamente, gente. É nesse espaço aí. Já que eu tenho sensores em cima da horas de trabalho ou funcionamentos em tempo real e com documentos originais e adequados e treinamentos para esse novo sistema de automóvel, nós conseguimos mensurar assim. Vamos dar um exemplo aqui. O corpo de borboleta eletrônico, que nós poderíamos chamar até que seria poderíamos dizer que seria o nosso carburador eletrônico, que na verdade ainda é um fluxo de massa de ar que entra ali pelaquela borboleta eletrônica. Nós saímos do carburador, passamos pelo TBI e agora estamos no corpo de borboleta eletrônico. É o que regula a nossa marcha lenta ali desde quando nós não estamos acelerando, faz o controle da massa de ar, mas ele não trabalha sozinho, ele trabalha com informação proveniente do sensor de oxigênio do cano de descarga, o sensor MAP, e pressão absoluta que fica ali no coletor, e alguns veículos trabalham com sensor MAF, sensor de massa de ar ou sensor de fluxo de ar. Então a gente controla a entrada de ar, isso falando no sistema de injeção eletrônica. Então só para dar um adendo aqui da gente
conseguir seguir um caminho. Então vamos lá. Esse corpo de borboleta, determinado fabricante estipula a troca dele para 80 até 100 mil km. E já é uma quilometragem boa, mas não é a nossa realidade. Nós sabemos disso. Nós fazemos a limpeza, ajustamos esse mesmo corpo de borboleta via scanner hoje. A maioria dos scanners consegue mandar esse comando para ajuste do corpo de borboleta. Ele tem um ângulo de abertura e fechamento, que esse ângulo nós vamos ver em volts, tá? E resistência também. Então nós aplicamos ali a tensão, a corrente elétrica irá circular e o profissional já ali dentro do dia a dia, ele vai interpretar essas variações. E com esses valores em mão, nós podemos condenar o componente ou não. Então essa é a ideia do diagnóstico, não é sair trocando peças. O sensor de pastilhas de freio já está aí há anos no mercado. O que ele está fazendo? Ele está exatamente vendo a medida mínima que a pastilha pode atuar e através de um sensor ele informa o condutor o momento da troca. Porque, infelizmente, nós não conseguimos rastrear todos esses funcionamentos diariamente. Então, até uma dica aí para o profissional que quer melhorar a entrega do seu trabalho, do seu serviço, nessa parte de diagnóstico, é legal que a gente comece a fazer o escaneamento preditivo. Não vamos esperar o cliente chegar nas nossas oficinas, auto centers, no nosso trabalho diário, com aquela lâmpada de controle de motor aceso, lâmpada de ABS aceso. Esse cliente, ao entrar no nosso estabelecimento, no nosso dia a dia de trabalho, criasse ali o hábito, vamos criar o hábito de escanear esses sensores e possivelmente aplicar teste em atuadores. E em cima de documentação por data de quilometragem ou validação por hora de trabalho, dependendo do veículo, nós podemos sim fazer um relatório e passar para esse cliente que determinados componentes estariam dentro do seu prazo de validade. É aí que o diagnóstico automotivo irá atuar, tá? Estou separando um material melhor, vou mostrar para vocês em breve algumas imagens, alguns valores, deixar alguns links, alguns direcionamentos, como sempre, para o colega começar a colocar isso no dia a dia. Igual sempre fazemos com a troca de óleo, igual sempre fazemos com a troca de paletas de limpadores. Hoje o carro está tão avançado, está tão absurdo, que vamos dar um exemplo de dia a dia aqui que esses dias atrás nós pegamos. Fazemos muita parte elétrica aqui, embarcada, esse tipo de coisa, e o limpador traseiro de um determinado veículo havia parado de funcionar. E ao verificar, aplicar os testes de atuação, que hoje a gente pode fazer via scanner, aplicação de tensão na rede, nós fomos verificar que estava tendo uma sobrecarga de tensão nesse circuito e ele não ativava. A famosa rede CAN não ativava o sistema, a CAN bus não liberava o limpador traseiro. Beleza. Mas não achávamos o defeito no motor, verificamos vários componentes, fusíveis, relés, tudo funcionando corretamente. Observamos o seguinte, quando nós tirávamos a paleta de limpador do vidro traseiro e acionávamos o teste, ela funcionava. Quando a gente aplicava ali novamente no para-brisa traseiro, o sistema não atuava. Cara, amigos, pasmem, o problema era na paleta. A paleta estava criando um atrito junto ao vidro, ao ponto de criar um excesso de tensão, a rede reconhecer ali que se ela aplicasse mais corrente iria queimar fusível, ou iria até cozinhar o motor internamente. Olha que maluquice, o motor elétrico do limpador iria queimar, porque ele estava exigindo ali uma força maior do que o que foi programado e projetado pelo sistema. Beleza? Compramos a paleta, substituímos, limpamos o para-brisa traseiro, que estava realmente muito sujo, passamos ali um detergentezinho e tal, neutro, e amaciamos a paleta e voltamos a aplicar os testes. O sistema voltou a atuar corretamente. Agora, olha que maluquice aonde isso vai parar. Normalmente, foi até um carro da Fiat. Normalmente esses carros da Fiat trabalham com rede integrada, vocês já devem ter visto a rede CAN aí, quem tem Fiat ou estiver na oficina, apliquem uns testes para tirar as dúvidas, que é o seguinte, se eu ligar o limpador dianteiro e engatar a ré nesse veículo, o limpador traseiro liga sozinho, porque a rede se comunica. Se eu liguei o limpador dianteiro, é óbvio que o sistema quer que limpe o vidro dianteiro. Então o sistema também, ao energizar essa linha de limpador dianteiro através de tensão e corrente, ele mostra o módulo de controle
que o limpador traseiro também deve ser ligado, porque nesse momento foi acoplada a ré. Então a rede se comunicando. Olha que maluquice. Por causa dessas situações, em algum momento o cliente relatava que o carro, quando estava chovendo, estava com esse estresse de água no para-brisa dianteiro ou traseiro, o carro não se movimentava, a ré não acoplava. Olha que maluquice. Por causa de uma palheta de limpador. Olha o nível de loucura, de coisas estranhas. Essa é a vantagem da gente ter muitos anos de experiência, estar muitos anos no mercado e estar sempre aqui tentando trazer essas informações para vocês. Olha que maluquice. As informações foram confrontadas e o carro simplesmente em algum momento não acoplava a ré por causa de um sistema de limpador integrado à rede CAN. Cara, isso é muito legal, isso é muito moderno, isso é muito chique, só que esses carros estão acessando as nossas oficinas, nossos trabalhos diários, então é justo que nós saibamos dessas informações. Então, de sempre, fiquem com a gente aqui, vamos sempre estar trazendo aqui dicas, curiosidades, novidades para os amigos aí do outro lado. No mais, o de sempre, se inscrevam, apertem o dedinho, compartilhem, que esses documentos aqui, essas informações, com certeza, são experiências diárias, são experiências vividas, são muitas noites mal dormidas, de sono por causa de defeitos automotivos, e a gente quer compartilhar todo esse conhecimento que nós adquirimos durante a nossa vida trabalhando nesse segmento para os amigos aí do outro lado. Não pedimos mais nada aqui, compartilhem, aperta o dedinho, aperta o sininho. Isso o conteúdo foi válido para vocês? Não deixem de estar aqui com a gente nos próximos vídeos. No mais, um abraço, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem com saúde e até o próximo vídeo.